Olá, mais uma vez, seguindo a série Psicopedagogia em Ação com TDAH, que é o déficit de atenção, o transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade. Temporada 1, episódio 11, quase chegando ao final, mas vamos continuar, vem aí a temporada 2. O tema de hoje é o brincar e a regulação emocional em crianças com TDAH. Brincar é o idioma natural da infância. E para a criança com TDAH é também o caminho mais poderoso para aprender a se regular, se conectar e crescer. O brincar é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento integral da criança. No caso das crianças com TDAH, ele é um canal de regulação emocional, socialização e aprendizagem ativa. Então, muitos pais acham que a educação infantil, essa que a gente está trabalhando aqui, da primeira infância, de 0 a 5 anos, que vai para a escola só para brincar. Não! Cada brinquedo tem um objetivo, cada brinquedo tem um significado, cada brinquedo tem um propósito a alcançar sobre o desenvolvimento da faixa etária que seu filho se encontra. Então, não pense que a escola é o espaço só do brincar, mas o brincar está desenvolvendo coordenação motora grossa, coordenação motora fina quando os jogos, entendeu? A fala, a flexibilidade, o corpo como um todo, a comunicação, o dividir, o repartir, o fantasiar, o imaginar. Então, por favor, não confundam o brincar com nada. O brincar é de suma importância. Objetivos: compreender a importância do brincar como recurso terapêutico e educativo para crianças com TDAH. Explorar como o jogo simbólico, o movimento e as brincadeiras estruturadas favorecem a autorregulação emocional e comportamental. Oferecer dicas práticas para famílias e educadores. Frase: quando a criança brinca, ela não está perdendo tempo, ela está aprendendo a viver dentro do tempo. Espetacular, né? Vamos descomplicar. O TDAH envolve dificuldades de atenção, impulsividade e hiperatividade, mas também desafios de regulação emocional. O brincar estimula funções executivas, coordenação, linguagem e controle inibitório. Então, temos aqui mais uma vez para os educadores o Vygotsky. O brincar cria uma zona de desenvolvimento proximal onde a criança internaliza regras e papéis sociais. O Winnicott: o brincar é espaço potencial de elaboração emocional. Berkeley: o controle comportamental e emocional se desenvolve a partir de experiências práticas de autocontrole e feedback. Então, Vygotsky, Winnicott, Valon, tem outros mais, Esses todos são meus elos de estudo, Então, o brincar não pense que o brincar. Contar uma coisa para vocês. Eu sou mãe de um TDAH, que eu já me identifiquei lá no início, Como eu também já me identifiquei que eu sou uma adulta TDAH que não teve acompanhamento. E que eu fico, me autorregulando para poder ficar aqui gravando, Senão eu desfoco, aí já viu, Eu fico aqui no sapatinho, como diz. Então, o meu filho, quando criança, eu lembro que ele devia ter 2 ou 3 anos, ele ganhou um carrinho daqueles que vinham não sei de onde, que aqui no Brasil não tinha. E a minha irmã deu um carrinho amarelo que tinha sirene, papapá, sabe? Ele não durou 15 minutos, ele arrancou as rodinhas, tudo que rodava. Não sei se era ambulância ou carro de polícia, não lembro mais. Mas ele desmontou aquilo e ele brincou com aquele brinquedo até os 4 anos.
Só que na minha escola tinha tanque de areia e ele brincava dirigindo aquilo lá, sem roda, sem nada. E ali depois eu escondi, tive que jogar fora porque enferrujou e eu não podia deixar nem ele nem outras crianças brincarem com brinquedo enferrujado. Falei que alguém catou e botou no lixo. Então, vocês vejam bem, hoje, meu filho adulto, né, já aos 43 anos hoje, o meu filho tem profissão, é concursado, fez direito, né? Mas o meu filho hoje pretende montar uma oficina, então ele desmonta, pelo menos o carro da Chevrolet, sabe? Da Fiat, entendeu? Fusca, ele comprou e desmontou todinho. Olha a brincadeira dele lá atrás, desmontar para curiosidade. Eu já falei isso em outro episódio, estou comentando porque de 0 a 5 anos que ele fez essa prática. E olha o que ele quer hoje, entendeu? Ele quer abrir uma oficina, mas assim, fez curso de tudo que vocês imaginam na área mecânica. Ele não trabalha ainda para ninguém, trabalha para ele, né? Quer dizer, só conserta as coisas dele, entendeu? Então, eu estou só colocando isso para relembrar. E foi através do brincar que surgiu hoje. Vamos aos tópicos. Tópico 1. A importância do brincar na primeira infância. Base para o desenvolvimento motor, cognitivo e social. No TDAH, o brincar espontâneo ajuda a descarregar energia e reduzir tensão. Tópico 2. O brincar como ferramenta da regulação emocional. Jogos com regras ajudam na tolerância à frustração. Eles se frustram muito nessa faixa etária, tá? Atividades de faz de conta favorecem empatia e controle de impulsos. Brincadeiras sensoriais, massinhas, areia, água, ajuda a acalmar e organizar. Eu acabei de citar aqui o tanque de areia que eu tinha na minha escola. Era um tanque de areia, se eu não me engano, era 2,5 por 5. Então, com areia cuidada, né? Que tem que cuidar da areia todo dia, porque gato faz cocô e não pode. Então, você tem que passar peneira, jogar água com... Era um negócio roxinho que eu esqueci o nome. Botava no balde, regava, né? Entendeu? E eles brincavam todos os dias. E ali batia sol também, lógico. Era no segundo terreno. Então, eles brincavam muito e ali dramatizavam no imaginário, faziam bolinho, cantavam parabéns, entendeu? Tinha corrida de carrinho, os meninos, as meninas cantavam parabéns o tempo todo, né? Faziam até bonequinhos de areia e tudo. Quando não levava brinquedos da sala do cantinho da boneca, eles pediam, eu liberava, eles carregavam o brinquedo lá para o tanque de areia para brincarem lá. Entendeu? Então aquilo tudo era muito maravilhoso. Eu largava minha sala de diretor e ia lá acompanhar. Então hoje eu estou citando aqui para vocês coisa que eu vivi, não só na minha escola, em outras escolas. Eu trabalhei quase 50 anos em escolas. Tópico 3. Tipos de brincadeiras mais indicadas. Quais são? Brincadeiras de movimento, porque o TDAH precisa de movimento. Pular corda, circuito, dança... Mexer com o corpo, como eu sempre digo, tá? Coloque seus filhos na natação. Já falei aqui, né? Meu filho entrou na natação com 2 anos, mas na minha escola tinha natação e tinha ducha. Então ele saía da piscina, né? Não era piscina grande não, era piscina de 5 metros por não sei quanto, né? E tinha ducha, ele saía da piscina, ia para a ducha, pegava mangueira, banho de mangueira, né? Eram 2 ou 3 vezes por semana. E ali... Com 2 anos eu coloquei ele no clube, para fazer natação mesmo. Ele ficou de 2 até os 12 anos. Com 12 anos ele engrenou no vôlei, jogou vôlei até os 22 anos, inclusive foi federado. Mas de tanta impulsividade ferrou o joelho. Entenderam aí? Ferrou o joelho. Porque ia para academia, ao invés de suspender 15 quilos, suspendi 25 quilos. E a gente falava, mas impulsividade não escuta. Entenderam aí? Estou só citando aqui as questões, mas a criança brincar com coisas que dá prazer, que mexe, que sacode, que pula, você está trabalhando um todo nele, um todo. Atividades
de faz de conta favorece empatia e controle de impulsos. Por assim, se eles colocam várias cadeirinhas, né, na escola eles botavam as cadeiras pequenininhas, uma atrás do outro, e uma era o motorista. Então, o motorista tinha que obedecer. Olha a brincadeira que nós fazíamos, levávamos as cadeiras para o quintal, né? E ali tinha o motorista. A gente pegava essa criança com essa condição para ser o motorista. Só que tinha a via dos pedestres. Riscávamos o chão com giz, né? Mas tinha uns pauzinhos assim com pare, sinal vermelho, ensinando o trânsito, lei do trânsito. E tinha outras crianças que eram carros também, né? As crianças se vestiam com a caixa de papelão, barbante assim, né? As professoras faziam. E tinha os pedestres que tinham que atravessar. Então, olha aqui, entendeu? Uma forma de controlar, né? O impulso que ele tinha que frear. Vocês entenderam? São brincadeiras sadias. Então, professora, brinca disso. Mãe, brinca disso dentro de casa. Ah, minha sala vai ficar bagunçada. Bagunçada é a cabeça do teu filho se tu não cuidar. Não reclama depois de se tornar adulto, não. Porque vai continuar isso. Mas vai continuar com consciência. Porque isso não é doença, é uma condição. Mas tem que ter um acompanhamento desde cedo, tá? Brincadeiras simbólicas, espetacular. Casinha, super-herói, cuidar de bonecos. Sim, essa história de dizer, meninos não brincam com bonecos. Ora, tem os bonecos, super-herói, né? Na época do meu filho era Superman, já tinha Homem-Aranha também, mas tinha outros. Tinha o marido da Barbie, né? Eu tive um casal, então minha filha tinha um monte de Barbie. Mas o namorado da Barbie era só um. E ele fazia o boneco, o papel do... Ele tomava o carro da Barbie para ele dirigir. Então ele fazia muita coisa, sabe? Que irritava demais a minha filha. Então, esses super-heróis aqui, né? Eles seguiam, imitavam, né? O He-Man com aquela espada, né? Um monte de criança, não só o TDAH, estou falando os outros. Essas brincadeiras aqui eram espetaculares. Jogos com regras simples, dominó, memória, jogo de tabuleiros curtos. Mas aqui eu digo para vocês que o melhor jogo é o jogo da memória, tá? Aquele jogo que bate a mão e levanta, né? Entendeu? Eles têm uma média tolerância a brincar disso aqui. Outros eles se irritam e desistem. Qual é o papel do adulto? Participar sem controlar. Você tem que brincar, seja pai, seja professor, né? Tem que brincar, os professores colocam os grupos para jogarem e eles vão identificar, né? A desenvoltura desses grupos. Já os pais vão brincar e vão perceber que o seu filho tem intolerância a jogar. Ele quer sempre ganhar, não sabe perder, não quer seguir regras. É nesses jogos aqui que vocês vão perceber essas questões. Modelar comportamentos, como? Agora é a minha vez, depois é a sua. Então, gente, no consultório, nessa forma de atender como psicopedagoga, eu utilizo muito o jogo. E aí eu tive uma criança com essa condição aqui, que não era mais criança, era um pré-adolescente que eu já citei. Eu cuidei dele de 11 anos até os 17. Eu dei alta e ele disse que não ia me largar. Só me largou quando fui fazer o vestibular, que eu falei, não quero mais cuidar de você. E ele, mas eu preciso de você. Não, ele estava criando uma dependência de mim. Eu sei que ele gostava muito de mim, mas eu falava para a mãe, eu não quero mais que você traga seu filho. E ela falava, ele vem sozinho, ele disse que só quando você fechar aqui. Então, em 2019 eu fechei o colégio e fechei o consultório, né? Depois eu reabri só o Instituto IDEL com o consultório, né? Mas ele passou aqui na porta já adulto e baixou a cabeça, não teve coragem. Ele sabia que eu ia mexer com ele, né? Ia perguntar, ainda quer vir para o consultório aqui, né? Ele já deve ter terminado a faculdade, inclusive, tá? Então esses jogos com regras são muito bons. E o papel do adulto é participar do controle e modelar esse comportamento. Quando você diz assim, agora é minha vez, foi aí que eu lembrei dele, porque eu brincava com jogos bem difíceis, né? De 11 anos em diante eu tenho jogos bem difíceis.
E ele nunca queria deixar eu jogar. Era um jogo de 2 e só ele jogava. Aí eu falava, agora é minha vez. Aí ele chegava a tirar minha mão do jogo. Era o Tangram. Tangram é um jogo assim de alta concentração. E eu pegava um jogo para mim, um jogo para ele, para ver quem acabava primeiro, coisa desse tipo, né? Testando a paciência dele. E ele, não vai já não. Pegava a minha mão, isso ele já com uns 14 anos, tá? Pegava a minha mão, segurava para eu não jogar. Quer dizer, ele ali não tinha como modelar essa questão aqui, tá? Então, oferecer também feedback positivo e ajudar a nomear emoções durante o brincar, né? Tem o banco imobiliário, tem outros, né? Que você pode brincar com crianças maiores, né? Crianças menores são outras coisas. Pergunta número 1. Por que as crianças com TDAH têm mais dificuldade em se regular emocionalmente? Porque há atraso no desenvolvimento das funções executivas responsáveis pelo autocontrole e pela inibição de impulso, principalmente por esse último. Pergunta 2. O brincar realmente ajuda no controle da impulsividade? Claro, só ajuda, né? Brincar com regras, turnos e papéis ajuda a treinar o controle inibitório e a atenção de forma prazerosa, tá? Eu já coloquei aqui, né? Que meu filho fez natação de 2 a 12 e de 12 até os 22, vôlei. Por quê? Atividade com o corpo. A natação com o corpo, né? Mas todos com regras. Todos tinham regras. Então ele só se segurava ali, né? Eu imagino, e depois que ele chegava exausto, porque obedecer regra, inibir seus impulsos, é uma coisa muito difícil. 3. Como a escola pode incentivar o brincar regulador, criando momentos estruturados de brincadeiras cooperativas e espaços sensoriais calmantes? Dica da semana. Mais do que ensinar a brincar, precisamos brincar junto. É assim que a criança aprende a se regular. Dica para famílias. Reserve 20 minutos diários de brincadeira livre sem telas. Tire seus filhos da tela, do celular, do computador, da TV. Brinque, que é para ele exercitar essa parte toda que a gente estudou até aqui. Dica para escolas. Inicie o dia com brincadeiras de movimento leve para preparar o corpo e a mente para aprender. Aqui eu vou abrir um parênteses aqui desse segundo. Dicas para a escola. Em qualquer escola que eu atuei, como diretora, como supervisora, toda segunda-feira eles tinham a chamada recreação livre, porque tinha também educação física, tinha um monte de coisa, né? Mas eu mandava fazer a recreação, que era assim, tipo assim, de 9 horas, eu mandava assim, eles chegaram, fez a rodinha, conversaram, penduraram as mochilas, recreação. Por quê? Porque, gente, porque essas crianças, aí vinha assim, 8 horas, 8h30, sabe? E até 10 horas, né, que eram várias turmas. Então, por quê? Na segunda-feira, por 2 motivos. Primeiro que as crianças, muitas das crianças, ficavam tolhidas dentro de casa e às vezes reprimidas. Não desarruma a casa. A criança tem essa condição e ainda fica, sabe, não pode tirar nada do lugar. Tira, depois coloca, mas deixa tirar, depois coloca. Lembra do episódio do baú? Deixa espalhar, depois vamos arrumar. Enquanto não arrumar, não vai para outra atividade. E aí você vai regulando devagar. Entendeu? Então, um dos motivos era porque sábado e domingo eles ficavam oprimidos, sem poder fazer nada, principalmente quando chovia, né? Então, eles chegavam a 1000 por hora na segunda-feira, sim. Outra questão era os casais separados. Tinham muitos casais separados. E tinha aquela questão da criança que vai passar o final de semana com o pai.
né? Semana do pai, semana da mãe. Então, o que acontece? A criança começa a receber ordens diferenciadas. Tem casais que brigam, disputam, ao invés de se unirem, pelo menos a favor dos seus filhos. Aqui eu estou mandando um recado para os pais mesmo, tá? Que eu vivi essa praia há muito tempo. Isso dá muito trabalho para a escola na segunda-feira. Então as crianças chegavam rebeldes. Se a gente deixasse, a gente apanhava deles. As crianças chegavam muito rebeldes. Aí eu comecei a observar algumas professoras me trazendo: ai, Lourdes, olha só, fulano está com comportamento agressivo. E eu ficava, né, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não, né, chamar o pai, eu chamava essa última instância. Se eu era educadora, eu tinha que dar conta do que estava dentro da minha escola, ou da escola dos outros, mas eu estava ali numa função que eu tinha que desempenhar bem. E ali eu observei isso. Então, em qualquer escola que eu trabalhei, eu passei assim, toda segunda-feira era diferente. Então, com aquilo as crianças, quer dizer, explodiam o que estava preso, né? E ali tinham como assim expulsar aquela repressão, aquele tédio, aquela agressão, porque eles brincavam, tinham muitos brinquedos no parquinho meu, era um parquinho muito farto. E tinha tanque de areia, e tinha horta, tinha pomar, tinha tudo. Porque a escola era em 2 terrenos, a escola no outro era só a recreação, piscina, essas coisas. Então, eles tinham muito o que fazer. E você observava aquelas crianças que vinham com toda agressividade, eles buscavam areia, né? Aquelas crianças mais calmas você colocava na horta. Porque se botasse essas crianças com essa condição e que vêm de casa de pais separados na horta, eles iam arrancar tudo. E as crianças não, retiravam até joaninha que tinha. Aqui tinha joaninha, eles pegavam, né? Tinha aquele outro negócio que pula, grilo, sei lá, né? Entendeu? Então, eles pegavam, mas os que vinham, eles pulavam, a gente botava assim, brincadeiras com dificuldades, né? Eles adoravam. Tinha que ser brincadeira de pular, né? E quando entravam tudo suando, quando estava verão, né? Então tinha que lavar o rostinho antes para poder ir para a sala de aula. Aí depois que começavam as atividades pertinentes, chamadas de conteúdos, né? Mas continuava a brincadeira. Então se tivesse trabalhinho, risca aqui, sabe? Era mais na prática, né? Pega esse caneco aqui, né? O caneco está embaixo, está em cima. Atividades desse tipo. Esse negócio de ficar a criança só fazendo em livro, sem saber o concreto, o que é embaixo, o que é em cima. Então, íamos para a prática dessa forma, tá? Então, procurem trabalhar com seus filhos de uma forma com leveza. É difícil? Pra caramba, eu sei disso, como mãe e como educadora. Mas a gente chega lá. Encerramento. Reforçar o brincar é um ato terapêutico e também educativo, tá? Na infância, brincar é o melhor exercício de autocontrole e de vínculo que existe. Então, quando os pais brincam com seus filhos, vocês não sabem o registro de memória que está sendo. Você não tem noção. Chamada para ação, né? Se gostou desse episódio, compartilha, porque a gente está indo para o último, né? Na próxima semana, estamos indo para o último. Então, na próxima semana, nós vamos trazer uma questão que muita gente pergunta, né? Tem dúvida. Como comunicar o diagnóstico de TDAH à família? Porque o psicopedagogo, ele faz... né? Ele fecha o diagnóstico no quesito de dificuldade de aprendizagem e ali vai detectar, e às vezes até o próprio neuropediatra, psicólogo, fono, joga tudo no colo do psicopedagogo, a gente que tem que falar. O ideal é cada um responder por si, né? Seu filho com essas dificuldades, então tem um atraso aqui na fala, eu vou cuidar
dislexia, da dislalia ou descalculia, não é? Não é do psicopedagogo. Mas, como eu já falei em episódios anteriores, a equipe multidisciplinar termina dependendo muito do psicopedagogo no final, porque todas essas dificuldades citadas aqui, elas adentram na dificuldade de aprendizagem. E quem dá conta disso é o neuropediatra com a medicação, os outros profissionais atuando nos seus campos específicos, mas no quesito aprendizagem é a psicopedagogia, sim. Então, gratidão por hoje. Estou indo para outras redes sociais, porque eu pretendo muito, né? É uma pena, estou fechando e eu ainda não tenho um número adequado de pessoas, né? Então, compartilhe mais. Gratidão por esse apoio.